Olá, meus queridos da quinta fase da EJA, Educação de Jovens e Adultos, do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta e vou estar com vocês aqui nesse caminho da história. E para a gente começar a caminhar, vamos conhecer aí o objeto de estudo da nossa aula de número 28. O objeto de conhecimento, então, é Primeira República, resistência. Detalhamento: a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Então vamos lá, a gente vai trabalhar um pouco aí sobre cada um desses momentos que foram importantes aí nesse primeiro momento da Primeira República, que é uma forma que a população, né, aquela população que ficou à margem do processo político e econômico, que a gente viu aí as oligarquias, né, os coronéis, os latifundiários, né, todas as políticas que dava privilégio e fazia permanecer o privilégio das oligarquias, deixando o povo à margem. E eles vão então, a gente vai ver que vai haver então revoltas nesse sentido. Vamos lá então? Então a gente vai começar falando do contexto histórico da Primeira República, não é isso? Vamos lá então? Vejam lá, a República, mesmo pondo fim à centralização do regime monárquico, não correspondeu às grandes demandas políticas e econômicas da maioria da população brasileira, aquela população que tinha ficado à margem do processo, tanto político como econômico, né? Então, a gente vai ver que, apesar de ter mudado o regime, esse regime mudou não para beneficiar a maioria da população, mas para que os grandes latifundiários, as oligarquias, não perdessem os seus privilégios. Vamos então continuar. A maioria da população vivia na miséria, sem qualquer garantia de direitos sociais, políticos e econômicos, enquanto uma pequena elite oligárquica, agrária, assentada nas grandes propriedades territoriais, vivia dos privilégios do Estado. Sempre assim, né? Se quer um Estado mínimo, né, para a população mais carente, mas as elites, né, querem o Estado para si, para que o Estado possa lhe dar as benesses todas que eles precisam. Então as oligarquias, aí os grandes latifundiários, eram aqueles que se beneficiavam, né, do Estado. Muito bem. E no campo político, o modelo liberal e democrático, inaugurado pela Constituição Republicana de 1891, não dava ao cidadão comum a liberdade de participação no processo histórico brasileiro. Nós vimos que ficaram alijados aí do processo político, né? Só podia votar homens, né, adultos aí de 21 anos, não é isso? E que fosse alfabetizado. Mas a maioria da população era analfabeta, significava dizer que poucos poderiam participar do processo eleitoral. Então, as eleições, elas eram controladas pelos grandes fazendeiros, né, sobrando à massa apenas seguir a determinação dos coronéis. Aí os coronéis, os fazendeiros, né, que indicavam ali os seus candidatos e que as pessoas teriam que votar nele, ou por intimidação, pela violência, ou pelo apadrinhamento, né, compadrio. As pessoas, eles davam ali alimentação, davam estadia para as pessoas na época da eleição, e, é claro, essas pessoas votavam no seu candidato. Então, o universalismo do voto não funcionava na prática, pois estavam fora do processo, como nós vimos, mulheres, analfabetos, mendigos e outros. Então, a velha oligarquia agrária controlava as eleições para garantir a vitória dos seus parentes protegidos e coligados para os cargos de
vereadores, prefeitos, deputados, senadores, até governadores. Isso. Desta forma, as famílias oligárquicas garantiam a dominação política em seus estados. Então, toda essa introdução que foi feita aqui foi para a gente ver como que a população reagiu. Então, nós vamos ver algumas revoltas, começando aí pela revolta de Canudos. Então, vejam lá, a revolta de Canudos, ela é chamado também de Guerra de Canudos, foi um movimento messiânico. O que é um movimento messiânico, professor? É um movimento que tem como fundo, né, aí a questão religiosa, não é isso? Que aconteceu no sertão da Bahia entre os anos de 1896 e 1897, e é considerado por alguns historiadores a maior guerra civil da história do Brasil. Então aqui temos Canudo, ó, né? Aqui no interior da Bahia, no sertão da Bahia. Então, nessa região aí aconteceu o que ficou conhecido como Guerra do Canudo, ou Guerra dos Canudos, né? Guerra de Canudos, não é isso? Desse movimento messiânico. Já falamos que é um movimento que tinha como na sua liderança um religioso, mas não um religioso de uma instituição religiosa, um leigo religioso, que existia muito isso no interior do Brasil naquela época, certo? Vamos continuar. Tinha como líder Antônio Conselheiro, um religioso que se auto-intitulava enviado por Deus para salvar o povo nordestino. Então esse era o discurso, né, que o Antônio Conselheiro trazia aí para a população. Agora, uma população que vivia miserável, sem terra, né, sem condição de vida, explorado pelos fazendeiros, claro que ele, com seu discurso, atraiu muita gente para lhe seguir, não é isso? Então vamos lá ver a Guerra de Canudos como um movimento social. Então, mais do que um movimento messiânico, Canudos foi um movimento social e popular, pois os seguidores de Conselheiro vinham nas camadas populares que vinham, né, das camadas populares que lutavam pela posse da terra contra a exploração e o poderio dos coronéis da região e por melhores condições de vida. Então, o Conselheiro vai dizer, olha, nós vamos dar para vocês a salvação, né? Além de ele prometer a salvação no céu, ele também prometia aqui na terra, ele prometia chão para as pessoas trabalharem e comer, né? Ter aí o seu sustento. E agora vamos ver o contexto histórico aí de Canudos. Como vimos, a proclamação da República, feita pelos militares, sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, não trouxe mudanças estruturais efetivas nas vidas da população. A população continua aí a ver navios, né, como se diz, entregue à sua própria sorte. Os velhos problemas sociais que sempre afligiram as massas populares do período da monarquia continuavam presentes na República. Então, o que adianta você mudar de regime se a população não é contemplada, se esse regime não contempla toda a população? Ela vem com um golpe de Estado para beneficiar aquela elite, né, que agora, já no final da monarquia, se vendo prejudicada nos seus privilégios, derruba a monarquia e institui a República para permanecer no poder. Então, o sertão da Bahia vivia uma crise generalizada, decadência dos engenhos, numerosa população sem trabalho e sem moradia, com o fim da escravidão. Então, veja o ponto aí em que estava vivendo essa população que Conselheiro consegue arrebanhar, né? Consegue ali agregar. Concentração de terras nas mãos de uma minoria, que é o caso, né, daí dos latifundiários. O Brasil tem essa característica de ser um país em que as terras estão na mão de poucos, e para agravar a terrível seca de 1878, trouxe mais sofrimento, miséria e fome para quem vivia na região. Então vejam como que a situação não é nada fácil para essa gente, né? E
essa questão aí, né, dessa situação social, de fome, de miséria, é um terreno fértil, né, para o aparecimento de movimentos messiânicos, onde seus líderes, né, com fortes discursos religiosos, prometiam tirá-los daquela situação, prometendo-lhes a salvação. Mas Conselheiro prometia mais do que a salvação. Conselheiro prometia também, aqui na terra, espaço e lugar para eles plantarem, colherem e viver na tranquilidade, na paz. Então vamos ver um pouco de Antônio Conselheiro? Quem é esse camarada? Olha aí, Antônio Conselheiro. Foi um dos mais conhecidos líderes messiânicos e fundador da Cidade Santa, no Arraial de Canudos. Então ele levou o povo, né, para Canudos, e aí todo mundo tinha terra, todo mundo plantava, todo mundo colhia. Aquele povo que passava fome, deixou de passar fome. Ele tinha um discurso fatalista, isto é, anunciando o fim do mundo, e tratava a república como um governo indigno por ser laico. Então, como a Constituição da República fez um Estado laico, ele então criticava isso aí. Então, o Conselheiro vai então reunir o povo aí no Arraial de Canudos, aí e vai conseguir arrebanhar muita gente, né? Ele vai conseguir, mas ali o pessoal todos plantavam, viviam numa forma de coletividade, não é isso? E aí, o que aconteceu? Isso não agradou, né, aos poderosos, que vão guerrear contra o Conselheiro. Vamos lá ver? Então, a Guerra de Canudos, as causas. As pregações de Conselheiro por justiça social e posse coletiva da terra atraiu uma multidão para Canudos, chegando aí a mais de 25 mil habitantes. Aí o Arraial de Canudos. Ato que despertou a fúria das autoridades locais contra Antônio Conselheiro, que o pintaram como um fanático monarquista que tinha apoio internacional para derrubar a República. Imagina, né? Imagina só aí o Conselheiro tendo apoio internacional para derrubar aí a República. Diante disso, o governo mandou uma expedição armada para desmontar o arraial. Então, eles estavam querendo mesmo acabar com o Arraial de Canudos. E, com isso, o Arraial de Canudos chega ao fim. Então, na tentativa de desmobilização do movimento, o governo da Bahia enviou 2 expedições sem sucesso, né? Na terceira expedição, enviada por Manuel Vitorino, vice-presidente da República, foi derrotada e seu comandante morto. Aí, o presidente Prudente de Moraes organizou uma nova expedição com mais de 6 mil homens, que também foi massacrada. Então, veja, Canudo resistia, né? O povo organizado ali, pessoas sem armamento, mas resistiu aí ferozmente contra o seu extermínio. O presidente da República ordenou ao ministro da Guerra, imagina, né? O ministro da Guerra contra um arraial de pobres famintos que estava ali trabalhando para sobreviver, para o comando da expedição bombardear o Arraial de Canudos até sua destruição total. O que se deu em 5 de outubro, deixando um saldo de 25 mil mortos, né? Se tinha 25 mil pessoas morando ali, os 25 mil morreram. Então, foi uma destruição total. Essa foi a Guerra de Canudos. Vamos então para um outro momento da nossa história, também aí de outro movimento importante, que é chamado Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado tinha como liderança e localização geográfica. Onde estava localizado esse movimento, essa guerra, chamada de Guerra do Contestado? Então, foi um conflito que aconteceu na fronteira do estado do Paraná e Santa Catarina entre os anos de 1912 e 1916. Então, vamos lá, só para a gente pontuar aqui, ó.
onde que ficava a região aqui do Contestado. Ó. Então, essa região aqui na fronteira de Santa Catarina e Paraná, né? Então, essa região aqui, Contestado. Por que Contestado, professor? Porque ela estava sendo contestada. Então, ambos os estados brigavam pela posse da região, né? Pela posse da região ali. Então, os estados brigavam. Então, existia uma contenda, daí contentado. A região do Contestado era uma imensa área de aproximadamente 48 mil quilômetros quadrados, disputada, isto é, contestada entre os dois estados, Santa Catarina e Paraná. À frente do movimento estava Beato José Maria do Santo Agostinho, outro líder religioso, né, que falava e que agregava o povo contra ali a situação de abandono em que eles viviam. Causa da Guerra do Contestado: disputa pelas terras existentes na fronteira de Santa Catarina e Paraná para a construção de uma estrada de ferro do magnata americano Percival Farquhar. Construção da estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul pela empresa norte-americana Brazil Railway Company. Não sei se está a pronúncia correta, mas a gente vai aí arriscando. Vamos lá, então. Crise social, outra causa, né? Crise social provocada pelo desemprego daqueles que trabalhavam na construção da ferrovia e que ficaram sem trabalho com o fim da obra. Então, ficaram aí abandonados. Envio de tropas federais para derrotar a comunidade chamada de Quadrado Santo, fundada pelo líder messiânico José Maria do Santo Agostinho. E aí a Guerra do Contestado chega ao fim. Vamos lá? O governo federal usou de armamento pesados e aviões de artilharia. Vejam lá como o governo federal usa contra esses pobres, né, miseráveis agricultores que estão ali vivendo, né, e lutando por terra para sobreviver. Artilharia pesada contra os revoltosos que foram derrotados em 1916. Como consequência da guerra, houve a assinatura entre catarinenses e paranaenses, pondo fim à contenda sobre as terras da fronteira. E aí, então, se resolve o problema, mas muitos trabalhadores, muitos brasileiros morreram, né, por conta dessa questão. E aí nós vamos para um outro movimento também do período, que é a revolta da vacina. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, em novembro de 1904, então capital federal, deixando um saldo de 945 pessoas presas, né? Exatamente, 945 prisões e mais o que? 110 feridos, né? 30 mortos, de acordo com o Centro Cultural do Ministério da Saúde. Esses dados são aí do Ministério da Saúde da época. O estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a varíola. Então, vejam que é uma questão de saúde pública, né, que vai levar a essa revolta. Professor, mas as pessoas vão se revoltar porque o governo está querendo colocar a vacina? Claro, não é só a vacina, tem outros problemas que estavam ali. Mas, como vocês sabem, né, o movimento contra a vacina leva as pessoas também a se revoltar. Mas, mais do que a questão da vacina em si, tem também outros problemas que a gente vai ver que levaram a essa questão. Vamos lá? As causas da revolta da vacina. Tudo começou por conta da aprovação da lei de número 1261, de 31 de outubro de 1904, que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a varíola. Mas não foi só isso. Existia uma complexa polêmica, situação social e política por trás da revolta. Então, tinha a questão da obrigatoriedade da vacina, mas também tinha outras questões, outros planos de fundo por aí. Vamos ver? O plano de remodelação e urbanização da cidade do Rio de Janeiro, afetada diretamente,
remodelação da urbanização afetava diretamente a população pobre que morava em cortiços e foi removida de suas moradias. Então vejam lá, né? Não é só a vacina, tem também a questão do saneamento que o governo queria fazer, mas tirando do local as pessoas que ali moravam, pessoas pobres que moravam em cortiço. Então ele vai mandar tirar todo mundo ali. E para onde essas pessoas vão morar? Não é isso? Então sempre a corda arrebenta do lado do mais fraco, não é isso? Existiam boatos de que quem tomasse o imunizante ganhava feições bovinas. Olha lá, né, naquele tempo, né, já tinha essa situação aí das fake news, né, de que quem tomasse a vacina ficava aí com feições bovinas. Vocês lembram de alguma coisa parecida? Vamos então agora para a revolta da Chibata. A revolta da Chibata foi um movimento, foi um motim realizado pela insatisfação dos marinheiros brasileiros, ocorrido em 1910, na cidade do Rio de Janeiro, contra as condições desumanas e os castigos físicos que sofriam na Marinha Brasileira no início do século XX, especialmente a chibatada, né, praticada pela hierarquia naval contra todos os marujos que violasse as regras da corrupção, né? Ou, vejam lá, vamos um pouco aqui falar sobre essa questão da revolta da Chibata, só para a gente contextualizar o que nós falamos aqui. Imagina, né, aí, em pleno século XX, né, as pessoas, os marinheiros, terem castigos físicos, levarem chibatadas quando eles descumpriam aí as regras, né, das ordens dos seus oficiais. Imagina, além de eles passarem necessidades, tinham um salário muito baixo, um soldo, né, que o soldado ganha soldo, muito baixo, e ainda eram castigados. Mas quem era castigado? Os marinheiros, porque eram compostos, na sua maioria, de pessoas pretas, né, e pobres. Vamos ver então as causas da revolta da Chibata. O castigo físico era dedicado somente aos postos mais baixos da Marinha, né? Em geral, eram ocupados esses cargos por negros e mestiços. Então, esses aí levavam castigo de chibatadas. As más condições de vida, a alimentação inadequada e o tratamento desumano levaram à insatisfação e ao desejo de mudanças. Então, os marinheiros começaram a se organizar. Os marujos haviam demonstrado insatisfação com a punição dedicada a um marujo. Esse marujo, vamos ver, ele pegou aí mais de 250 chibatadas, não é isso? Vamos lá ver? Então, o estopim, né, o início da revolta, ocorreu quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas, sem direito a tratamento médico. Imagina que crueldade, né? O cara pega 250 chibatadas e ainda não tem direito a ser atendido pelo médico, não tem um tratamento. Então ele é colocado à sua própria sorte, né? Então isso vai trazer uma revolta muito grande, né, para os marinheiros, que na sua maioria, os marinheiros são aqueles que têm a patente menor, né, e que são aqueles que são submetidos a esse tipo de castigo, né? Os oficiais estão livres, né, desses castigos, e eles também são, os oficiais, aqueles que vêm, né, das elites, são pessoas de classe abastada e, na sua maioria, brancos, não é isso? Muito bem. Quem foi aí o líder, né, da revolta da Chibata? Quem foram os líderes? Então nós vemos lá, a revolta foi organizada secretamente sob a liderança de João Cândido Felisberto, também chamado de Almirante Negro. Os marinheiros escreveram um manifesto e
enviaram ao gabinete de Hermes da Fonseca, que era no momento o presidente da República. Então, eles, a partir da revolta, eles vão fazer esse manifesto, vão escrever e vão mandar aí para o presidente da República, pedindo para que essa situação, né, desses castigos físicos cessassem, que a sua alimentação também melhorasse e que eles tivessem um soldo, né, que o seu soldo também fosse aumentado, não é isso? Então nós vamos ver lá as principais reivindicações contidas no manifesto dos marinheiros. Quais eram então essas reivindicações, os pedidos, as suas demandas, o que eles queriam, né, para que o presidente viesse a acolher, né, as suas demandas. Fim dos castigos corporais. Aí é lógico que não tem como não acolher, né? Porque imagina, né, os marinheiros serem açoitados, né, sem qualquer tipo de clemência. Depois, o aumento do soldo. Professor, o que é o soldo? O soldo é o salário que os marinheiros, que o soldado, o pessoal das Forças Armadas recebe. Então, recebe o nome de soldo. O salário dele é chamado de soldo, né? Certo? Que vem aí, desde lá do sal, né? Que tem toda uma história aí da questão do soldo e que o salário também vem daí, né? Da origem como é que eram pagos as pessoas antigamente. Os soldados lá na Roma Antiga recebiam aí o seu soldo, né? Muito bem. Depois, substituição dos oficiais tidos como incompetentes. Aqueles oficiais que estavam lá só porque eram de classe abastada e etc., mas que eram incompetentes no seu trabalho. Melhoria do nível educacional de alguns marinheiros. Então, os marinheiros precisavam estudar, precisavam se qualificar. Então, vejam lá que são solicitações e pedidos, demandas que são fundamentais e essenciais. Depois, eles também expressaram que os marinheiros eram cidadãos brasileiros e republicanos, veja que está aí entre aspas, né? E que não suportavam mais a escravidão na marinha. A escravidão já tinha acabado há muito tempo, né? Porque os marinheiros tinham que viver como escravos. Então não dá, né? Uma coisa não dá para você em plena república, né? No século XX aí, tá vivendo como escravos, né? Porque se o cara não tem liberdade e se ele apanha, se leva chibatada, né? Leva castigo físico, né? Só porque são negros, são pretos, né? São pardos, então não é certo, não é correto, não é isso? Muito bem. E aí, o que acontece? O governo, ele vai acolher, né? Vai atender às demandas dos marinheiros, prometendo acabar com os castigos físicos e melhorar as condições de vida e trabalho dos marinheiros, e prometeu anistia a todos os envolvidos. Professor, o que é anistia? É o perdão, né? Então, todos aqueles marinheiros que se envolveram aí na revolta, eles serão perdoados, terão anistia. Então, serão anistiados, serão perdoados, não terão nenhuma prisão, não serão presos, né? Serão libertados, não sofrerão qualquer punição da lei. Daí, receber a anistia. Então, gente, a gente fica por aqui. Esperamos que tenhamos dado um pouco aí de contribuição para a reflexão do momento aí da nossa Primeira República.